Ouça minha voz.
Pode falar. Então, amados, eu vou recomeçar. É ao vivo, o pastor Júnior esqueceu de ligar o meu microfone. Então, mais uma vez, né, eu desejo um bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que neste momento você esteja conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. E eu queria agradecer de início ao Márcio, que é o nosso superintendente, a Patrícia, sua esposa, ao Bispo Eli, a pastora Marta, que confiam a nós estarmos aqui na nossa casa ministrando esta aula para vocês. E eu vou orar para antes que nós possamos começar a nossa lição. Amém? Amém. Pai, eu te agradeço e te louvo por esta manhã abençoada, pela tua graça sobre as nossas vidas. Agradeço, Senhor, pelas pessoas que nos ouvem, pelos nossos membros da igreja queridos. Sim. Agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, nos ensina, ministra sobre as nossas vidas, aquilo que é necessário, que possamos nos aprofundar nas aulas a cada nova semana, Pai. Sim, Deus. Peço a unção do Teu Espírito Santo sobre nós aqui, sobre os que estão assistindo, e agradeço ao Senhor entregando esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, na semana passada, o pastor Júnior ministrou as nossas vidas com a lição falando sobre o memorial da nova aliança e nos explicando um pouco sobre a última ceia do Senhor. E hoje a nossa lição é a lição número 11 do nosso livro e o tema é a prisão e o julgamento de Jesus. Nós temos aí como texto bíblico básico o livro de Marcos, capítulo 14, versículos 43 ao 46, depois 53, 57, 58 e do 60 ao 64. Eu vou pedir para o pastor Júnior estar fazendo a leitura desse texto e vocês nos acompanham. Amém? Amém, Pai do Senhor, igreja, espero que estejam todos bem. Não reparem, aqui é tudo ao vivo, né? Então pode ouvir barulho de cachorro, de gato miando, né? Pardal cantando, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Uma bênção estar com vocês aqui pela manhã. Vamos ler o texto então, está em Marcos, capítulo 14, do versículo 43 ao 46. Certo, pastor? Certo. Então tá assim. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, e com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. 57. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. E nós ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Versículo 60 ao 64. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que esses fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram blasfêmia? O que acham? Até aí. Até aqui. Então, nesta lição nós temos alguns objetivos, né? Primeiro, de compreender as dimensões da humanidade e da divindade de Cristo nos acontecimentos que antecedem a sua prisão e o seu julgamento. Também temos que saber que o Mestre foi submetido injusta e cruelmente a uma série de audiências,
em duas instâncias, né? A religiosa e também a civil. E entender que apesar da ilegalidade do ato, o Cordeiro Santo de Deus ofereceu-se voluntariamente para a expiação dos pecados de toda a humanidade. A princípio, na última aula, o pastor Júnior falou sobre o momento, né, em que Jesus ele relata que ele seria traído. E a partir daí nós vamos começar a ver o que acontece após a última ceia. Eu vou ler a palavra introdutória da nossa aula, vocês podem acompanhar aí no caderno, aonde fala que chegara o momento de augusta vítima oferecer uma sublime prova de resignação e de coragem invencível em meio a sofrimentos físicos e morais mais atrozes e imagináveis. Neste drama tão comovedor, podemos distinguir 4 atos. O primeiro corresponde à agonia do Salvador e à sua detenção no Getsêmani. O segundo ao processo religioso diante do Sinédrio. E o terceiro ao processo civil diante de Pilatos. E depois o quarto, que vai ser aí do nosso estudo da próxima aula, na semana que vem, onde vai tratar a crucificação e morte de Jesus. Então esse último ato nós estudaremos na semana que vem. E o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre Jesus no Getsêmani. Eu queria só fazer uma observação que no princípio da revista nós temos alguns textos que dão subsídio ao nosso estudo. E esses textos eu aconselho a cada um dos alunos, a cada um dos nossos membros que estudem durante a semana. Aqui na Escola Bíblica nós damos uma lida e uma abordagem aos assuntos, mas é importante que você tenha esse tempo de estudo depois na tua casa, que você pegue a sua revista e durante a semana leia os textos que dão subsídio a esta lição, né? E aí nós vamos começar a entrar no tópico número 1, que fala sobre Jesus no Getsêmani. Depois daquela reunião no cenáculo, aonde Jesus estava com seus discípulos e participou da Santa Ceia, realizou a última ceia com seus discípulos, é chegado o momento então aonde ele sabia que daria início àquele momento importantíssimo do seu sacrifício. E ele sabia que a partir dali começaria o seu sofrimento. Jesus tinha consciência de que aquilo era necessário e era um momento que seria de grande sofrimento e dor. Então, o Getsêmani era um lugar onde Jesus já habitualmente se retirava, era conhecido já dos seus discípulos e era um lugar para onde ele ia, para que ele pudesse ter um tempo com o Pai, para ele orar, para eles se retirarem, para eles se alimentarem espiritualmente e para que ele também fosse fortalecido. E como de costume, depois dessa ceia, ele se dirige para este local de oração e com ele os seus discípulos. Mas chega num ponto que ele pede que os discípulos fiquem e ele vai um pouco mais adiante, levando com ele João, Pedro e Tiago. Mas os 3 também ele deixa num ponto e ele vai sozinho um pouco mais além, para que ele tivesse um tempo de oração e estar só com Deus, com o Pai, para que ele pudesse abrir o seu coração, se fortalecer em oração e permanecer firme naquilo que era o propósito de Deus, para que se cumprisse o plano de redenção, como o pastor Júnior também tratou na última aula. Jesus era o plano perfeito, aquele que iria morrer no nosso lugar, entregar a sua vida e assim pagar os nossos pecados, justificar-nos de todo pecado, para que nós tivéssemos a vida eterna garantida. Então esse era um momento ali onde ele se retira no Monte das Oliveiras, que ficava numa cadeia de colinas ali fora de Jerusalém, e ele vai com seus discípulos e ele pede para que eles fiquem em oração. Ele pede a Pedro, a João e a Tiago que ficassem ali e estivessem em oração. E começa aí a partir desse momento o sofrimento de Jesus, né? Nós temos aí no tópico 1.1, você pode acompanhar aqui,
que começa o sofrimento e a aflição de Jesus. Então, nesse momento, ele vai um pouco mais adiante e vai para esse tempo de oração. Mas os discípulos dormem, diz a palavra do Senhor. Eles acabam pegando no sono. E qual o motivo, né, deles dormirem ali? As pessoas podem falar, estavam cansados, foram dormir. Não, eles também estavam num momento de grande sofrimento, de estresse e profunda tristeza, diz a palavra do Senhor. Eles estavam tão abatidos que veio sobre eles um peso, um cansaço e um sono naquele momento. Porque eles sabiam, né, Jesus já vinha anunciando a eles que era chegado esse momento de aflição, de dor, por onde ele passaria. E os discípulos, nesse momento, eles estavam de uma maneira profundamente abatidos e eles pegam no sono. E Jesus algumas vezes volta e fala para eles, vocês dormem? E ele se afasta novamente e eles caem novamente no sono. Parecia que eles não compreendiam exatamente o significado das palavras, né, do que Jesus estava falando. Enfim, foram dormir, não estavam compreendendo o que estava passando. Mas não, era de profundo pesar e tristeza, um abatimento físico, emocional, né, pelo que viria. E durante esse tempo onde Jesus vai um pouco mais adiante, a palavra também diz que ele sofreu angústias nesse momento. Eu imagino nós, né, numa situação como Jesus, sabendo que nós passaríamos por sofrimento físico, por dores físicas e que de alguma maneira nós teríamos que prevalecer e permanecer firmes diante de toda essa situação. Então a palavra de Deus, ela nos relata que Jesus naquele momento, ele sofreu, não porque ele não queria obedecer ou porque ele não queria permanecer diante do propósito de Deus, mas porque naquele momento ele expressou uma reação humana de angústia de quem sabia o que ele ia enfrentar. Era um grande sofrimento, mas neste momento nós podemos ver na palavra de Deus dois episódios extraordinários que acontecem neste momento onde ele estava lá retirado para a oração. E o primeiro é onde ele vai ter a sua vida consolada naquele momento por um anjo, aonde ele estava em oração, suplicando a Deus que o ajudasse a continuar. E nós podemos ler em Lucas 22, se o pastor Júnior quiser abrir aí, já fazemos a leitura, 22, versículos 43 e 44, aonde esse anjo vem e se apresenta para consolar a Jesus neste momento. Naquele momento Jesus já sentiu o peso de todos os nossos pecados. Lucas 22, 43 e 44, né? Sim. Tá assim. 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Mas angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Então, ele naquele momento, ele já orava. Jesus, né, era um peso sobre a vida dele tão grande. E ele tinha um estresse tão grande naquele momento, tanto físico quanto emocional. Ele fica muito claro as duas características de Jesus, a divina e a humana. Ele passava por um sofrimento emocional, ele sabia que ele tinha que cumprir com o propósito de Deus, ele sabia inclusive que ele morreria por nós e que ainda assim muitos até hoje o negariam. Isso era uma dor profunda, sabendo que com todo o sacrifício, cumprindo com o plano de redenção, ainda muitos o abandonariam. E hoje, entre nós, entre eu e você, muitos ainda o negam e o rejeitam o sacrifício.
E ele sabia que aquele ato era um ato de redenção, aonde ele estaria pagando pelos nossos pecados, ele estava entregando a sua vida por amor a nós. E essa dor tamanha, esse estresse, fez com que ele entrasse numa aflição que este anjo veio para consolá-lo, enviado por Deus. Mas principalmente ele suou gotas de sangue, e esse fato foi relatado aqui em Lucas, e o interessante é que Lucas era um médico, e ele tinha propriedade para relatar esse acontecimento. Esse ato de suar gotas de sangue, a gente conhece, se eu não estiver enganada, mas o termo é hematidose, que é você suar, é sangue misturado com o suor que sai pelos poros dilatados. É como se fosse uma hemorragia nos vasos, e esse sangue ele mistura com o suor e é expelido ali pelos nossos poros. E Jesus estava passando por este processo, porque era tão grande a dor, e esse processo ele acontece quando existe uma dor extremamente grande. Só que há um detalhe: pessoas falam, já ouvi pessoas ministrarem que foi no momento do sofrimento físico, onde Jesus estava sendo açoitado, e não. Isso aconteceu antes, quando ele estava ali no Getsemane em oração. Então a dor dele, o estresse dele era emocional nesse momento. Ele estava sofrendo por nós. Ele estava sofrendo pelo que viria. E isso fez com que Jesus se abatesse, suasse gotas de sangue neste momento. Eu queria que você até refletisse sobre isso. Tamanho o amor de Deus e de Jesus por nós, que o fez sofrer as nossas dores e sofrer pelo que viria sobre as nossas vidas nesse momento, né? Então foi um ato extremo este do suar gotas de sangue, por amor às nossas vidas. E Lucas relata isso com propriedade, porque ele era um médico. Então nós sabemos que o nosso Senhor, ele não estava ali sofrendo porque somente ele passaria pela dor, mas ele estava sofrendo por mim e por você. E nesse momento que ele estava lá em oração, então acontece o fato que o pastor Júnior relatou na última aula. Nesse momento se aproxima dele uma multidão acompanhada de Judas, o traidor. E ele vem com os guardas também do sumo sacerdote. E ali Judas dá um beijo em Jesus, relatando ali, dizendo ali que aquele era quem eles procuravam. E eles vêm armados, e Jesus naquele momento até pergunta para eles: sou eu alguém que está cometendo uma rebelião, fazendo uma rebelião para que vocês venham armados contra mim? Eu sempre estive com vocês no templo, ministrando nas sinagogas, e nunca precisaram fazer isso, né? Naquele momento vieram, mas eles procuravam ocasião para prender Jesus. Algo que condenasse, que fosse contrário a ele, para que ele fosse preso. E quando Judas dá um beijo, ele estava dizendo: é este. E eles o prenderam. Naquele momento até Pedro corta a orelha direita de um soldado chamado Malco, e Jesus imediatamente opera um milagre ali, restaurando a orelha do soldado. Mas aí ele é preso nesse momento e levado injustamente. A partir daí nós vamos começar a ver o julgamento de Jesus, o que se sucede a partir deste momento. Lucas diz que tanto ali nesse tempo, Anás, que era o sogro de Caifás, que são os sumos sacerdotes que vão ser o primeiro momento de julgamento de Jesus, né? Ele vai ser levado para este local para ser julgado. Então o primeiro julgamento, ele vai acontecer de uma maneira, como eu posso dizer, vão acontecer dois momentos do julgamento de Jesus. Um religioso, que é o primeiro, e depois um civil, que nós vamos ver mais à frente. Mas começa então o julgamento religioso, onde Jesus é levado até Anás. Anás, nesse momento, é o sumo sacerdote já aposentado, deposto,
ele é sogro de Caifás, que é o atual sumo sacerdote. E Anás, Jesus é levado até ele, e nesse momento é feito um interrogatório sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre o que estava acontecendo, né? Para tentar condenar. Eles tinham a intenção de condenar Jesus, porque para eles Jesus estava cometendo atos que iam contra a lei judaica. Ele estava indo contra aquilo que eles acreditavam. E eles queriam alguma coisa que depusesse contra Jesus para que eles pudessem, nesse momento, condená-lo à morte. E aí Anás leva Jesus até Caifás, que era o sumo sacerdote. E da mesma maneira eles interrogam Jesus. Isso tudo começa a acontecer de uma maneira, como eu posso dizer, pastor Júnior, uma maneira fora dos padrões. Era à noite, não era um horário. Era um grande teatro, né? Sim, Era um grande teatro. não era um momento, né, de estar acontecendo aquilo, era feito em horário que eles não podiam estar julgando, então eles estavam fazendo algo até ilegal. O julgamento não podia ser de noite, o julgamento tinha que começar, tinha que ser, não podia ser naquele de dia, de manhã, né? Era totalmente ilegal, né? Sim. E aí depois disso, eles vão levar o Jesus, já na manhã, até o Sinédrio. O Sinédrio era... Acho que mexi na tela aqui, pastor. Aí. O Sinédrio era um conselho, né, de sacerdotes, sumos sacerdotes, os mestres da lei, e Caifás e Anás principalmente, ele era muito influente diante do Sinédrio, e eles levam Jesus para um julgamento, só que ali estava antecedendo aos dias da Páscoa, e os judeus não podiam entrar naquele lugar, né? É isso mesmo, né? Eles não podiam adentrar ali, então eles ficam fora. Aliás, eu tô me enganando aqui. Não, eles podiam entrar, eles não poderiam entrar depois, no julgamento civil. Mas ali naquele momento eles podiam. E aí eles estavam ali para fazer esse julgamento, né? Diante ali do Sinédrio. E Caifás, como sumo sacerdote, ele estava ali como o membro mais influente naquele momento. Então eles fazem um julgamento, mas eles não achavam algo que condenasse Jesus ali, né? Então eles começam a pensar de que maneira eles poderiam conduzir Jesus para a morte. E aí então vem o título Filho de Deus, que era aquilo que aonde eles queriam pegar, né, condenar Jesus. No interrogatório, Caifás usa esse título Filho de Deus para obrigar a Jesus a responder quem ele era e assim condená-lo à morte, né? O presidente do Sinédrio considerou as palavras de Cristo uma blasfêmia desmedida, né? Eu vou pedir para o pastor Júnior ler Mateus, capítulo 26, dos versículos 62 até o 65. Assim, ó. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que esses fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. E o sumo sacerdote lhes disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. 64. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, nesse momento, eles estavam tentando, né, condenar Jesus. Então, eles levantaram, né, levantando-se diante da multidão deles, o levaram a Pilatos agora. Por quê? Porque eles estavam, para eles consideravam Jesus digno de morte nesse momento. Para eles, ele tinha cometido uma grande blasfêmia e, segundo a lei judaica, ele era digno de morte. Então, a partir daí, eles vão passar para o julgamento civil. Eu vou fazer a leitura aqui do tópico 3, onde está o julgamento civil de Jesus, que diz assim: como Roma proibira os judeus de aplicarem a pena capital, que está lá em João 18:31, eles não podiam aplicar a pena de morte ali para Jesus.
Restava agora às autoridades romanas ratificarem o julgamento judaico e proclamarem o verdadeiro veredito final. A pena só poderia ser aplicada com autorização do governador, no caso ali naquele momento era Pilatos, que na ocasião se encontrava em Jerusalém. Cristo, portanto, passou por mais 3 estágios de julgamento, né? Então agora no estágio do julgamento civil, ele vai passar por um julgamento de Pilatos, depois ele vai passar por Herodes e novamente para Pilatos. Vale fazer uma ressalva aqui, até se o pastor Júnior puder complementar, que Pilatos era agora o governador ali da região da Judéia e Herodes era o governador da região da Galileia. Mas neste momento do julgamento de Jesus, ambos estavam em Jerusalém. Então o povo, né, o Sinédrio, encaminha Jesus para o julgamento diante de Pilatos, né? O procurador romano na Judéia tratava de assuntos relacionados aos impostos, às rebeliões armadas contra o império, e ele só concordou em ouvir o acusador porque os judeus apresentaram acusações que poderiam trazer em algum momento transtornos políticos. Então ele aceita ouvir, né, a Jesus e a fazer este julgamento, né? Só que após inquirir Jesus, Pilatos percebeu que os judeus queriam executá-lo porque ele violara leis religiosas. E para essas acusações, o Código Romano não imputava castigo. Ou seja, Pilatos ele não via nada que condenasse a Jesus. Num primeiro momento ele temeu por questões políticas, mas quando ele percebeu que a questão era religiosa, que eles estavam o acusando de infringir as leis judaicas, ele então percebeu que não havia condenação e ele quis livrar-se desta situação. Então ele começa a questionar Jesus e ele percebe então e entende então que Jesus ele era um galileu. E aí, diante disso, ele encaminha Jesus agora para o julgamento diante de Herodes, porque Herodes ele era da jurisdição da Galileia. E aí ele encaminha, eu queria que o pastor Júnior também fizesse a leitura, né, para que a gente confirmasse na palavra de Deus, em Lucas 23, versículo 7, né, aonde Pilatos envia Jesus a Herodes, que tratava desses assuntos da religião e as leis judaicas. É Lucas 23, versículo 7. Assim, quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Amém. Então, naquele momento, ele é encaminhado na presença de Herodes. A palavra também conta que Herodes, quando viu Jesus, se alegrou, porque há muito tempo ele queria conhecê-lo. E ele se alegrou na expectativa, né, de que Jesus realizasse algum milagre, né, naquele momento, para entretê-lo até. Mas Jesus não fazia ou respondia nada sobre o que ele perguntava. Herodes o inquiria, o questionava, e Jesus simplesmente ficou em silêncio, né? Ele não respondia coisa alguma. E ali a palavra fala também que o Herodes o ridicularizou, né? Diante das pessoas, diante dos seus soldados, e até eles acabaram agredindo a Jesus. E diante desse fato de Jesus não responder, dele também não achar fato que condenasse a Jesus, ele volta Jesus para o julgamento de Pilatos. Ele volta Jesus para lá. E aí Pilatos se vê numa situação difícil, porque ele também não vinha nada que condenasse, né, a Cristo. E vamos para a parte aí do veredito final, né? Onde a mulher de Pilatos já tinha advertido a ele a não se envolver com Messias, né? Lê para nós Mateus 27, 19, pastor. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Ela tinha tido uma revelação, né? Em sonho,
sobre quem era Jesus, né? E o que viria sobre aqueles que com Cristo fizessem, né, uma condenação, uma injustiça. Então, no entanto, o procurador ali romano, né, Pilatos, naquele momento, percebeu que caberia a ele dar uma resposta aos judeus. Ou seja, ninguém tinha dado até o momento, não havia condenação sobre ele. Mas ele viu que Herodes não deu a solução, não deu o veredito e voltou para ele. Então, ele deveria fazê-lo. Na tentativa de não se comprometer então com a sentença, ele convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, querendo por meio do seu pronunciamento fazê-lo compreender que os fatos demonstravam a inculpabilidade do prisioneiro. Então, ou seja, ele queria chamar a todos e mostrar para eles ali que não existia culpa, que não existia fato que o condenasse. Então, o que ele naquele momento da Páscoa judaica, os judeus podiam soltar, né, libertar algum prisioneiro, né, durante a festa da Páscoa. Eles podiam escolher alguém para soltar. E ele, então, no intento dele de se livrar da culpa, né, sobre a condenação e morte de Jesus, o que ele faz? Ele pensa assim: eu vou prendê-lo, castigá-lo e depois soltá-lo. Esse era o objetivo de Pilatos, para que não recaísse sobre ele culpa, né, de morte. Então ele fala: eu prendo, eu judio de Jesus, a gente condena ele a uma justiça. 39 chibatadas. Isso. E aí eu solto, né? Depois nós soltamos ele. Só que não foi isso que o povo, né, que os sacerdotes, eles queriam. Eles queriam que ele fosse morto. E neste momento, né, é onde ele pergunta, né, ao povo a quem deveria libertar, Barrabás ou Jesus, né? Ele acreditava que os judeus haveriam de preferir a liberdade de Jesus, né? Mas, no entanto, os inimigos de Cristo ali naquele momento, que eles estavam infiltrados ali em meio à multidão, eles começam a incitar o povo a condenar e a pedir a morte de Jesus, né? E eles estimulavam dessa maneira que Barrabás fosse solto. Barrabás era um preso ali, condenado, né, por assassinato, por roubo e assassinato. E ele estava ali junto com Jesus para ser condenado. E nesse momento Herodes, né, cedeu à vontade do povo. O povo começou a gritar: crucifica Jesus, né, crucificam. E pediram que Barrabás fosse solto, né? Então Pilatos, ele não expressou sentença para Jesus. No entanto, ele entregou Jesus para que o crucificassem, né? Pensando que dessa forma ele estaria isento de culpa. Lê para nós, Pastor Júnior, João 19, dos versículos 5 até o 16. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao ver os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. E os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. E ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe respondeu. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí, diante de Pilatos, procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes.
Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, Pilatos não imputou culpa em Jesus, mas ele o fez entregando para que ele fosse condenado e para que aqueles, o seu povo ali, o condenasse à morte, e foi entregue então para que o crucificasse, Pilatos, nesse momento, ele lava suas mãos, diz a palavra. Ele tomou um recipiente com água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Ou seja, ele estava dizendo: não fui eu quem o condenei, eu não tenho nada com isso, E o povo em resposta disse: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, Está em Mateus 27, versículo 25 sobre isso. Ou seja, Jesus passou por um julgamento religioso, Jesus passou por um julgamento civil, foi condenado pelo povo, foi condenado pelos sacerdotes. Pilatos não quis que recaísse sobre ele essa culpa e o entregou ao povo para que o crucificasse, para que o matasse. Nós aprendemos nessa lição que os líderes religiosos, os judaicos, eles arquitetaram um plano para matar Jesus. Eles tinham essa intenção de matar Jesus. Existia um sentimento de ciúmes, de inveja pela sua pregação, pelo amor que ele tinha daqueles que o seguiam, dos seus discípulos, pelos milagres que ele realizava, e nisso eles tiveram o intento de matá-lo, Eles arquitetaram algo que fosse contra Jesus, que o condenasse. E primeiro eles promoveram um julgamento ilegal, como nós citamos atrás, que foi o julgamento religioso, que começou lá com Anás, com o sumo sacerdote Caifás, e depois no Sinédrio, e na qual várias testemunhas ali depuseram contra Jesus. Eles colocaram coisas contra ele, muitas vezes infundadas, mentirosas, que não se sustentaram. Depois eles manipularam Pilatos, que era o governador romano, e Herodes, para que era o rei dos judeus. Por fim, incitaram o povo à desordem, pedindo a soltura de um criminoso no lugar de Jesus, a soltura de Barrabás no lugar de Jesus. E estes atos culminaram com a morte de Jesus na cruz. Mas de tudo isso, o principal é a questão espiritual de tudo. Eram todos atos arquitetados, planejados, de uma maneira que levasse Jesus à morte. Mas Jesus sabia que era necessário. Se não fosse dessa maneira, seria de outra forma, porque era necessário que o Cordeiro Santo passasse pelo sacrifício e que o seu sangue, aleluia, estivesse sobre as nossas vidas hoje, Deus, sobre todos, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Então era necessário, este era o plano de redenção, este é o plano de redenção. Jesus sabia que ele passaria por isso o sofrimento lá no Getsêmani ser tão intenso emocionalmente. Jesus sabia que ele passaria por tudo isso e ele sabia que este fato do julgamento, de ser condenado e levado à morte, ser crucificado e morto, era necessário. Se isso não ocorresse, nós hoje não teríamos os nossos pecados pagos e nós estaríamos condenados à morte. Esta condenação era nossa e Jesus se ofereceu no nosso lugar. Então, o Cordeiro Santo encaminhava-se para o cumprimento do plano eterno de salvação, o plano perfeito. E ele sabia que a sua morte restabeleceria a comunhão do homem com o Criador, perdida lá no Éden, em Gênesis 3, versículo 15.
Então, dessa forma, como ovelha muda, nós temos o nosso texto áureo, que está lá em Isaías 53, o versículo 5, né? Pastor, lê para nós. Versículo 6, 7. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, é isso? Não, versículo 53, 5. É. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Glórias a Deus. Então, dessa forma como ovelha muda, ofereceu-se por amor em sacrifício por nós. Amém. Amém? Amém. Amém. Essa é a maior lição que nós aprendemos hoje. Nós temos a palavra de Deus, nós devemos aprender tudo o que aconteceu com Jesus. É importante a gente ter esse conhecimento das fases do julgamento, quem são os personagens, por que isso aconteceu. É importantíssimo estudar, mas de tudo isso, o principal é porque o que motivou, né, que Jesus fosse até o fim naquilo que era o propósito de Deus para a vida dele e para nós. Esse ato de Jesus lá atrás, lá na cruz, nos alcançou hoje. E se formos levados com o Senhor hoje, mas ainda não for o fim, vai alcançar ainda muitas vidas, muitas pessoas. Todo aquele que crer nesta pregação, todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Está liberado a todos os Amém. que creem, a todos os que aceitam, todos os que querem essa verdade sobre a sua vida. É tão simples e é tão grandioso ao mesmo tempo, tão sublime, tão maravilhoso. Um ato de amor que Jesus cumpriu até o fim, passando por todas as fases, clamando a Deus, pedindo forças, né, para que hoje nós estivéssemos aqui gozando de vida e vida em abundância. Pode passar todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as dificuldades podem vir, o mundo pode mudar, todas as circunstâncias podem mudar, todas as coisas podem ser boas, não tão boas, mas esta verdade é eterna. Este plano de redenção é eterno e ele permanece. Amém? Não há mudança, é eterno e nós podemos desfrutar dele. Amém? Amém. Essa é a nossa aula de hoje, o julgamento e a prisão, né? A prisão e o julgamento de Jesus. Espero que você tenha compreendido, espero que eu possa ter conseguido transmitir um pouco para você. Não é fácil estar aqui ao vivo, o pastor Júnior sabe a minha dificuldade, eu vou dar, e sabe das minhas dificuldades, mas toda a glória ao Senhor, Ele que nos ajuda, né? Que nos faz estar aqui à disposição do reino. Amém? Que Deus abençoe. Tem um recado do Márcio para entregar à igreja. A Escola Bíblica Infantil, o vídeo, estará disponível às 11 horas na página do Ministério. Então, pais, coloquem seus filhos aí para assistir a aula de hoje às 11 horas da manhã. Tem um recado Santa Ceia, pastor Júnior? Tenho um recado. Primeiro, agradecer a vocês aí que nos acompanharam ao vivo. Né? Compartilhem ainda, tá? Vai ficar no Facebook, compartilhem o link para que outros assistam mais tarde. Nós temos hoje Santa Ceia do Senhor a partir das 18 horas. Nós vamos fazer também pelo Facebook, né? Pela live do Facebook. Prepare aí, separe o pão, separe aí o suco de uva, o vinho, se você não tiver algo que represente, um suco qualquer. Nós vamos estar consagrando e nós vamos estar participando da Ceia do Senhor, lembrando exatamente isso. Lembrando o que Jesus fez por nós, lembrando que a morte sacrificial de Cristo, a morte de Jesus na cruz, nos redimiu, nos pagou, nos libertou de toda a dívida, de todo o pecado. Verdadeiramente, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Esse foi o julgamento de Jesus, que mostrou em todo momento, em toda circunstância, durante esse período tão estressante, tão difícil, tão injusto,
a sua divindade, a sua convicção baseada no amor por mim e por você. Enquanto Pedro, na sua humanidade, tentou arrancar a cabeça de um soldado, errou, acertou só a orelha. Jesus, já sentindo o peso do meu pecado, do seu pecado, sangrando em gotas de suor, com sangue, ainda teve amor àquele soldado e botou a sua orelha no lugar. Ainda repreendeu Pedro: Pedro, você está maluco? Você não entendeu nada. Mas glórias a Deus por esse Jesus, agradeço a sua vida por nos acompanharem. Nós te amamos, estamos morrendo de saudade aí da comunidade. Dentro em breve isso passará. Estaremos juntos, presentes, né? Abraçando e confraternizando e dividindo a comunhão que só o Espírito Santo nos dá. Amém? Amém. Vamos então, orar. Só lembre-se então, 11 horas escola infantil e às 18 horas fique na sua casa, prepare a ceia com a sua família. Nós estaremos na igreja, os pastores, para celebrar e para que você compartilhe conosco no seu lar. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te amo sobre todas as coisas, Deus. Obrigado, Pai, por essa linda manhã de domingo, Senhor. E que numa manhã de domingo, talvez como essa, ensolarada, num túmulo onde José de Arimateia separou para o meu Jesus, como a tua palavra, há 700 anos, revelou através do profeta Isaías que ele seria sepultado entre os ricos. Uma manhã de domingo, ó Pai, como essa. As mulheres chegaram, Pedro chegou, Tiago chegou, João chegou e não encontraram o meu Jesus. Ele já havia ressuscitado. Obrigado, Pai, porque hoje é dia, Pai. Hoje é a ceia do Senhor na comunidade Paz e Amor, ó Pai. Para lembrarmos daquilo que o Senhor fez, ó Pai, daquilo da sua convicção, do teu amor por nós, ó Pai, de que o teu amor por nós pagou e nos livrou de todo o pecado e nos deu direito acesso, deu direito acesso ao Pai e nos garantiu, ó Pai, a vida eterna, Senhor. Não mais por regras das leis, mas por amor ao Senhor, ó Pai. A tua palavra diz, ó Pai, que por esse sacrifício, aquele que com a boca confessar e com o coração crer, será chamado Filho de Deus, ó Pai. Valeu a pena, meu Jesus. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena tudo que o Senhor fez, ó Pai. Pois aqui nós estamos para te agradecer e te louvar, Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém? Amém. Deus te abençoe. Até às 18 horas. Fiquem com Deus. Achei a paz do Senhor. Amém.